Vocês estão bem, gente? Animados? Sim? Que bom encontrar vocês novamente. A gente finalizar essa série. E interessante como Deus falou ao longo desse período e quanto Ele vai falar essa noite, eu creio nisso, então fica com expectativa alta no seu coração. Afinal, Ele falou para a gente lá no primeiro encontro, vou relembrar um pouquinho aqui para você, o quanto é importante a gente ser cristão, mas não ser um cristão qualquer, mas ser um cristão que de fato acredita e com as suas atitudes mostra Cristo para as pessoas. E no segundo episódio a gente também aprendeu que, além de ser cristão, é importante a gente se relacionar com Cristo, se relacionar com Deus, que é impossível a gente dizer que é cristão e não ter um relacionamento com o Pai. É impossível a gente sair por aí dizendo, cara, eu sou cristão, mas você não conhece verdadeiramente Deus. Então, e também no terceiro episódio a gente aprendeu o quanto a nossa oração é importante. Mas além dela ser importante como cristão, a gente precisa orar com uma fé extraordinária. Fazer uma oração convicta e crendo que o Deus de milagres está ouvindo. Então, ser cristão é importante ter fé. Fé quando orar. É importante se relacionar com Deus. E é importante demonstrar com atitudes lá fora que você é cristão. E agora a gente vai também para esse último capítulo, para a gente, como diz aqui o slogan dela, para a gente ter uma vida cristã quando a gente nunca experimentou. A gente vai para uma parte que eu adoro dessa série. Porque afinal ela nos mostra como a gente se relacionar verdadeiramente com Deus, mas também a gente se relacionar verdadeiramente como igreja. Sim. E aqui já vai o primeiro soco na nossa boca do estômago. Você é um falso cristão se você se diz cristão e não se relaciona com seus irmãos. É impossível você dizer que acredita em Deus, que você não vê com seus olhos, mas você dizer que odeia o seu irmão que você vê todos os dias. Então a gente entende o quanto que o processo da igreja está relacionado com o projeto de Deus para a nossa vida, para mim e para você. E a gente começa a entender que quando eu falo de igreja, não é prédio. E caso você já pense aí no seu coração, pô, então a igreja sou eu, beleza. Também é você. Mas principalmente igreja é no plural, é no coletivo. Porque tem muita gente que usa essa frase de que eu sou a igreja como uma muleta para não frequentar uma. Quantos de nós ouvimos isso na pandemia, não é mesmo? Irmão, vem para o culto, tem um distanciamento, pô, não vou, cara. Afinal não precisa, eu sou a igreja. E é interessante que muitas vezes a gente não quer se relacionar entre nós aqui na terra, entre a igreja, entre o corpo de Cristo. E a gente quer se relacionar lá no céu. Olha que loucura. Não vou na igreja, não gosto da galera lá, não gosto, não curto. Tá, então, mas se você quer ir para o céu e essa mesma galera vai para o céu, vocês vão se encontrar lá e como é que vai ser lá? Já parou para pensar? Então, essa questão da pluralidade da igreja é o que Deus quer falar com a gente essa noite. E trazer, talvez, essa ideia de igreja, essa ideia de conviver com a galera, da ideia de conviver entre irmãos. A gente entender que realmente, de fato, é um projeto de Deus para a nossa vida. Desde a criação. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. É um texto muito conhecido. Na verdade, eu vou até ler de uma forma bem rápida para você, porque é basicamente umas duas frases aqui esse texto. Que diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui o façamos, Deus está falando sobre ele, sobre o Espírito Santo e sobre o Filho, Jesus. Então até em uma comunidade você foi criado. Até no meio de três pessoas, de três
Deus, você foi criado. Então olha como essa ideia e essa sacada de viver em comunidade, de viver em coletividade, já vem desde a criação. Deus convidou o Espírito Santo e Jesus para te criar. Fala para o pessoal que está do outro lado. Você não foi criado sozinho. Toda a Trindade te criou. Mas o que é, afinal, ser igreja? Lá em Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: somos muitos, formamos um corpo, e cada membro desse corpo está ligado a todos os outros. Logo, um membro não consegue funcionar sozinho, mas apenas em conjunto. Um membro não consegue funcionar sozinho. Sabe, quando eu leio esse texto, isso é apaixonante para mim. Porque, cara, eu sou um cara cheio de limitações. Quem me conhece de perto sabe. Cara, eu não sou o mais simpático. Eu não tenho muitas habilidades. Talvez você fale, nossa, claro que tem. Você é músico, você toca um monte de coisa aqui em cima. Cara, mas é só, tá? Eu sou ruim, por incrível que pareça, eu sou ruim em habilidades manuais. Eu sou baterista, eu não entendo isso. Mas, cara, eu vou recortar um papel, por exemplo, eu recorto tudo torto. Cara, então um monte de coisa tem muita dificuldade. Cara, mas a beleza do corpo da igreja, a beleza do corpo aqui, eu digo isso de boca cheia, da nossa liderança aqui do MAG, é que eles me completam. Porque, cara, eu não vou cantar igual eles aqui, eu não vou nunca cantar igual a Carol aqui, igual a Tami, eu não vou cantar, irmão. Eu tentei esses dias aí, mas não vai ser igual, porque é uma graça que Deus deu especial para eles. Está entendendo? Cara, talvez existam habilidades aqui, talvez não, eu tenho certeza, que Deus colocou habilidades e talentos em cada um de nós. E, cara, muitas vezes habilidades e talentos que eu não vou ter e que até a galera dos nossos líderes aqui de célula não vão ter. Mas e aí? A gente como igreja, como corpo, vai ficar com o braço cruzado, esperando os nossos líderes fazerem, sendo que eles não têm graça e muitas vezes não têm talento para fazer aquilo que você sabe fazer? Então olha a beleza do corpo. Então o texto é bem claro em Romanos 12, 5. Logo, um membro não consegue funcionar sozinho, apenas em grupo, apenas em conjunto. Por isso a importância da igreja. Aqui você vai encontrar coisas que vão te completar. Não apenas Jesus, Jesus é o suficiente. Mas sabe, coisas, habilidades e talentos que vão te completar. Talvez na tua célula você fale, cara, eu sei fazer isso aqui, mas isso aqui eu não sei fazer, mas tem um cara na minha célula que sabe fazer. Eu vou correr para ele. Sabe, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade, eu tenho até hoje, eu acho que todo mundo tem aqui, em química. Cara, terrível química. Eu acho terrível, enfim. E tinha um cara na minha célula na época que, cara, ele manjava muito de química. E o que eu fui fazer? Cara, vem me completar aqui, irmão. Vamos marcar um dia para a gente sentar e você tentar me ensinar alguma coisa desse negócio. Cara, e deu certo. Uma prova que eu precisava tirar uma certa nota lá, tipo 12, não, estou brincando. Cara, mas deu certo. Ele me completou naquele momento. Você está entendendo a beleza do corpo? O quanto se você caminhar sozinho, você só vai dar mancada, cara. Agora, quando a gente caminha junto, em coletividade, as coisas acontecem. Juntos, em união, o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Mas o que é ser igreja? A igreja de Jesus Cristo é a retomada do propósito eterno de Deus para a humanidade. Porque talvez você pense, pô, mas a igreja foi criada, sei lá, por homens, né? A galera começou a criar a igreja, foi abrindo, cada um fazendo sua placa e foi acontecendo. Cara, irmão, se você já parou para pensar que a igreja sempre foi o propósito eterno de Deus para nós? Sabe por quê? A ideia de Deus com Adão e Eva era se relacionar com eles. Coletividade. Relacionamento. E ali Adão e Eva iam frutificar e a crescer. Só que o problema é que veio o pecado. E aí tudo acabou. Mas o elo da igreja, o elo dos filhos de Deus com Deus, foi Jesus Cristo.
Depois Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu nova vida, para que hoje a gente estivesse junto como igreja. Afinal, depois que Jesus subiu aos céus, o que os discípulos fizeram, irmão? Plantaram igreja. Se vai ver em Atos, o que ele estava fazendo? Plantando igreja, pregando evangelho e plantando igreja. Paulo começa a implantar a igreja, Pedro começa a implantar a igreja. É o projeto de Deus, sempre foi o projeto de Deus. Jesus Cristo foi a retomada do projeto de Deus em relação à igreja. Então, quando eu falo igreja, agora você entende que não é prédio, e não fala apenas de você, fala de um coletivo, fala de pessoas, fala de 3, 4, 5, 20, 200, fala de muita gente. A igreja, hoje é sábado, agora são 10:50. Cara, tem muito grupo de jovens reunido adorando o Senhor agora. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja é imparável. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja avança. A igreja avança. Agora, será que eu vou ficar no meu egoísmo, na minha ilha, e não vou me relacionar? Não vou fazer parte desse projeto eterno de Deus? De sermos igreja, de nos completarmos. Assim, é impossível estarmos em Cristo e não ser igreja, não estar no corpo. Quem está em Cristo faz parte de uma igreja local ou não está em Cristo. Então é impossível você dizer que está em Cristo, que é um cristão, mas não faz parte do corpo da igreja. Sabe, tem muita gente hoje que se diz cristão, mas não está no coletivo. Não participa de uma igreja, não está reunido, não está junto com a galera, não está compartilhando, não está tendo tempo de mesa, não está, tendo discipulado. Isso não é ser cristão. Porque desde o início da implantação da igreja, foi assim. Eles pregavam, as pessoas iam se convertendo, montavam a igreja. Eles pregavam, as pessoas se convertendo, montavam a igreja. E a coisa ia acontecendo. Então, essa é a igreja verdadeira de Cristo. A igreja que é imparável. Mas por que as pessoas deixam de ir na igreja? Esse que é o porquê da história. Por que as pessoas desencantam com a igreja? O que acontece? Será porque é que não tem tempo? Sabe, nas cidades grandes a gente vive um movimento desse. De que as pessoas estão apenas na igreja online. Isso na pandemia aumentou demais. Porque é mais prático para elas. Estar na frente de uma TV no YouTube assistindo um culto. Mas isso não é ser igreja. Isso é ser consumidor da igreja. E vai a minha primeira pergunta para você. Você é igreja ou você consome a igreja? Você só vem, ouve, absorve aquilo que é bom, vai para casa, mas não se relaciona. Como diz nosso pastor, é um cristão ET. Sabe, cheio de informação na cabeça, mas não dá. Não doa para ninguém, não dá amor, não se relaciona com a galera. Se você é um consumidor de igreja, hoje o Senhor está falando no teu coração para gerar arrependimento, para gerar mudança. Sabe, a gente precisa parar com isso. Parar de ser consumidor de igreja, de vir sentar e só receber e sai do mesmo jeito e não vive a vida da igreja. Não vive dentro do discipulado, não procura o líder, não procura o irmão da célula, não procura os pastores, não procura os lideranças, não procura estar junto, vivendo a vida, cara. Se relacionando, contando os BO, contando as alegrias. Cara, isso é ser igreja, cara. Não seja uma ilha. Se você é uma ilha, cai por terra agora a tua ilha, irmão. A partir de hoje você fala, cara, eu quero ser igreja. Como é que eu faço para ser igreja? Como é que eu faço para me relacionar junto com a galera? As pessoas evitam a igreja, será que é porque os verdadeiros valores se perderam e não há mais prioridade para elas? Será que os valores se perderam e a igreja não é mais prioridade? Talvez a igreja perdeu prioridade para essa pessoa, porque essa pessoa confundiu e não sabe o que é igreja. A pessoa acha que igreja é um prédio. E prédio perde prioridade. Pessoas não. Você tem pessoas na tua vida que para sempre vão ser prioridade para você? Quem tem, levanta a mão. Pai, mãe, sempre vão ser prioridade para nós, não vão?
É isso. Igreja é ser humano, é pessoas. Então, quando perde essa prioridade, é porque confunde, não entende o que é a igreja. Essas pessoas evitam ir à igreja porque sempre encontram algo errado na igreja. E não percebem que o seu compromisso é com o Senhor e não com as situações que rolam dentro da igreja. Porque eu falei que as igrejas somos nós, no coletivo realmente é, mas a gente é falho e limitado. Vai acontecer problemas. Na igreja de Atos, nas primeiras igrejas ali, a gente já começa a ver os BO acontecendo. A gente já vai perceber. E aqui, você acha que não vai acontecer? Lógico que vai, irmão. A gente é ser humano. Só que a diferença é quando a gente entende o que é ser igreja, entende o sacrifício de Jesus na cruz, a gente entende, eu não posso parar com essa missão. Eu não posso parar de ser igreja, mesmo que o meu irmão fale comigo. Mesmo que o meu irmão peque comigo, mesmo que o meu irmão, cara, erre comigo. Cara, eu não posso parar de ser igreja porque ele errou comigo, cara. Muito pelo contrário, eu vou procurar e vou ser de fato ser igreja com ele, para a gente consertar junto e caminhar junto, afinal somos igreja e a igreja avança. Então a gente começa a entender a importância disso tudo. É impossível, é inacreditável dizer que cremos em Deus, mas não conseguimos viver em comunidade, dependendo de todos por igual. Como eu falei, é impossível. Cara, é impossível isso. Um depende do outro. Um se ajusta com o outro. Isso é ser igreja. É necessário entender que não precisamos ir à igreja, mas precisamos ser igreja. E quando nós entendemos que nós somos a igreja, naturalmente nós vamos para a igreja. Está entendendo a diferença? Ou quando nós ficamos apenas no discurso, eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Cara, é uma desculpa. É uma desculpa, porque ele vive falando, eu sou a igreja, mas não está envolvido no corpo da igreja. E não é igreja. Ele não está vivendo o corpo da igreja. A igreja nos permite realizar duas coisas em um só lugar. Olha que poderoso isso aqui, galera. Amar a Deus e ao próximo. Em Mateus capítulo 22, verso 37 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Semelhante. Aqui Jesus fala, ame a Deus da mesma forma que você ama o seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Está entendendo? Mas daí você vai falar, Gustavo, eu preciso gostar de todo mundo, eu preciso amar todo mundo. Cara, pensa comigo. Quem que era o apóstolo do amor? João, né? João, ele se intitulava o discípulo amado de Jesus. João, pelas situações que você via no Evangelho, ele era uma camarim em pessoa. Você sabia que João desejou a morte de um povo? Discípulo do amor, hein? Então, se João, naquela passagem que João chega numa cidade, eu não lembro da cidade que era, e João chega para Jesus e fala, Jesus, manda descer fogo sobre esse povo que não te aceitou. Se João desejou isso, você acha que eu não estou ligado que você não gosta de um monte de gente, irmão? Só que a diferença é que eu escolhi amar. Não significa que eu vou gostar de todo mundo, não é isso. Mas amar é respeito. Amar é entender que ali tem um filho de Deus, não um desafeto seu. Tá ligado? Nas tretas, quando o negócio rola, que a gente fica com raiva de alguém. Cara, entenda isso, estou com raiva daquela pessoa. Cara, mas entenda, você está com raiva de um filho de Deus. Olha como muda a nossa concepção. Olha como muda. Sabe, gente, a gente não precisa simpatizar com todo mundo, ou gostar já de cara de todo mundo. É assim que funciona. Infelizmente a gente é humano, ele falha limitado, cara. Mas a gente precisa entender que a gente precisa amar, mesmo assim. A palavra não fala para a gente amar nossos inimigos?
Vamos lá. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Nós existimos para o mundo. Desde o início, do início da igreja primitiva, desde aquele começo, a igreja sempre foi voltada para fora. Era uma comunidade de pessoas, era uma galera junto, falando o evangelho, orando, curando, batizando, pessoas fora. Fora. Sabe, ser igreja é isso, a gente se relacionar aqui dentro, mas ter um relacionamento lá para fora. Para que as pessoas lá fora olhem, nossa, que galera legal, que galera massa, que galera que se ama, galera que está junto, na coletividade. Isso é ser igreja. A pluralidade na unidade. E sabe para que isso? A igreja é a esperança para o mundo. Precisamos nos posicionar em relação a isso. Sabe, o mundo não muda porque a igreja não está sendo igreja. Sabe, às vezes a gente vê as catástrofes acontecendo e a gente fala, nossa, Jesus vai voltar. Mas não esqueça que antes de Jesus voltar vai haver um grande avivamento. E vai ser através da igreja. Vai ser através da igreja. E cadê o teu papel assumindo como igreja? A igreja gloriosa do Senhor. O que tem nos impedido de ser igreja? O que tem acontecido para nos comportar como cristãos ateus e rejeitar a vida em comunidade que o Senhor deu em nossas mãos? A falta da vida em comunidade, suportando uns aos outros em amor. Sabe, a questão do suportar em amor. A gente muitas vezes tem uma ideia errada sobre suportar em amor. Porque quando a gente pensa em suportar em amor, a gente pensa no seguinte, nossa, eu tenho que ter paciência com esse cara, eu tenho que ter, sei lá, paciência, tenho que ter, sei lá, você entendeu, né? Mas é errado. O suportar vem de suporte, vem de sustento. Esse púlpito está suportando meu celular. Ele está se sustentando para que meu celular não caia no chão. Você tem sido esse suporte para o irmão não cair? Você tem sido o sustento de alguém? Ou você é daqueles que o irmão caiu, viu? Falei? Aí, ó. Agora tá aí. Viu? Ah, se lasca agora. Ó, não vai nem na igreja que fica feio, hein? Não vai lá não que tá feio. Vocês estão rindo, né? Já aconteceu isso, né? Olha Deus falando aí, ó. Cara, sustento é suportar em amor. Eu suporto essa pessoa porque eu amo. Eu suporto ela porque eu amo. Porque eu tenho a convicção de que eu sou igreja junto com ela. E de que se tudo der certo, em nome de Jesus, a gente vai estar no céu junto. Não adianta eu não querer suportar aqui, querer suportar no céu, irmão. Se não suportar aqui, não vai chegar nem no céu, filho. Vai para o outro andar. Para o subsolo. Quer experimentar a vida cristã como nunca antes experimentou? Quem quer experimentar a vida cristã como nunca experimentou? Seja igreja. Seja igreja verdadeira, igreja de fato. Não igrejinha mais ou menos, sabe? Fica atento às necessidades do teu irmão da célula, da galera da célula. Fica atento. Às vezes a família do cara da tua célula está passando alguma dificuldade. O cara está passando alguma dificuldade, talvez o cara está desanimado. Chega perto dele e fala, cara, o que aconteceu? Precisa de alguma coisa? Precisa de uma oração? Precisa de dinheiro? Precisa de um abraço? Isso é ser igreja. Sabe, quando alguém se desvia, a igreja chora. Quando um jovem se desvia, o MAG chora. Quando alguém está doente entre a gente, todo mundo está doente. Quando a gente vê que alguém está errando, está indo para um caminho mau, todo mundo fica angustiado. Isso é ser igreja. Todo mundo compra a ideia, a oração. Não, irmão, não se desvia não, estou contigo. O que se precisa? Vamos orar junto.
Isso é ser igreja. Não ver o outro indo embora e você fica indiferente, sem fazer nada. Qual tem sido a tua posição nesses dias? Qual tem sido a tua posição como igreja? Será que você apenas consome igreja? Ou você faz parte da igreja? Você faz parte de um corpo vivo? Sabe, a gente precisa aqui de um monte de trabalhadores aqui na igreja. Precisa de gente para o staff, precisa de gente para a banda, precisa de gente para um monte de coisa. E aí? Vai ficar sentado consumindo até quando? Ou vamos estar junto construindo algo eterno? Tudo pode passar, mas a igreja permanece. Em toda a história foi assim. As piores guerras, os piores conflitos, quem que estava lá? A igreja. Tudo acabou, quem que estava lá? A igreja. A igreja. O coletivo. Vamos ficar de pé? Eu queria convidar a banda aqui, eu queria que você refletisse em tudo isso que eu falei agora. Sabe, Cara, quanto mais cedo a gente ter essa convicção do que é ser igreja, melhor, cara. Quanto mais cedo a gente entender isso, é melhor. E caso você tenha alguma dificuldade de entender, ou quer se arrepender de algo e fala, Senhor, me perdoa, porque a partir de hoje eu quero ser igreja, a partir de hoje eu quero ser um corpo vivo. A partir de hoje eu quero fazer parte do teu propósito aqui na terra, Pai. Se esse é o teu desejo, nós vamos orar essa noite, cara. Você vai abrir seu coração e Deus vai fazer. Sabe, não sou eu, não é a galera aqui, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu queria que a gente orasse junto agora, eu não sei como é que a gente vai fazer. Queria que orasse de 3 em 3, vai. Vamos fazer um ímpar aí. Você pode reunir com 3 irmãos aí, da tua galera, para a gente estar orando junto? Vamos de 3 em 3? Vamos lá, gente, vamos quebrar a timidez. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Perdeu o som aqui na frente para mim, Vi. Quem é... Tá todo mundo me ouvindo? Quem é tímido aí? Quem é tímido? É engano do diabo isso. Porque se fosse tímido, nem a mão se levantava. Não queria assustar ninguém, mas o que a palavra fala sobre os tímidos? Não herdarão o reino dos céus. Eu creio num Deus, cara, que Ele tira a timidez. Eu estou falando isso de causa própria, porque eu era bem tímido. Ainda sou um pouco, mas eu era bem tímido. Isso muitas vezes nos impede até de a gente abraçar o nosso irmão e orar por ele. Olha que terrível. Olha que arma terrível do diabo. A timidez impede a gente de fluir naquilo que Deus tem para nós, como igreja. Agora eu vou dar liberdade para você de você orar pela pessoa que está ao teu lado. Para você de fato ser igreja. Se você quiser, você pergunta como a necessidade dela. Pô, o que você quer que eu ore, cara? O que você quer? Sabe, Deus vai fazer. Deus, Ele age na coletividade. Deus, Ele age na unidade da galera. Cara, então assim, troca essa ideia aí e vamos estar orando junto, porque eu creio que Deus vai fazer, porque Deus opera na unidade. Vamos orar? Sinta liberdade. Ore. Enquanto os irmãos vão estar ministrando uma canção aqui, ore para a igreja que está aí do teu lado.